Salve, gurizada, tudo bem? Grêmio e Ponte Preta se enfrentando agora, nesse sábado, na Arena, pela abertura do retorno da Série B, com times completamente diferentes do que aqueles que se jogaram lá atrás, na primeira rodada do campeonato. Reforços de ambos os lados. Falando em reforços, será que os reforços do Grêmio começam a partida? Lucas Leiva, Guilherme e Tassiano? Vamos saber tudo isso, vamos conversar sobre tudo isso depois da vinheta. Pessoal, depois de um turno inteiro jogado por Grêmio e Ponte Preta, a gente volta finalmente a se enfrentar. Depois daquele 0x0 horroroso do Grêmio lá em Campinas, agora os times vêm completamente diferentes. Se lá atrás o Grêmio começou o Campeonato Brasileiro pela Série B com uma pressão absurda, estava estreando numa Série B depois de um rebaixamento que ninguém queria, ninguém estava acreditando que o Grêmio estava rebaixado, a pressão era muito forte e a decepção também, não tem como não ser. Agora, na abertura do retorno e a estreia de alguns reforços que o Grêmio trouxe, a euforia tomou conta. Então, além dos times estarem completamente diferentes, o ânimo do torcedor também está muito forte. Falando em ânimo, não posso deixar de lembrar de vocês clicarem aqui, se inscreverem no canal com todo o ânimo que vocês têm, certamente vão clicar aqui, vão se inscrever, vão ativar o sininho para não perder os conteúdos que a gente sempre traz por aqui. Inclusive, várias dicas de apostas da nossa parceira Betson, que vocês não podem deixar de fazer o teu cadastro e aproveitar um bônus de entrada de até R$500. É só se cadastrar aqui embaixo. Mas agora, voltando a falar de Grêmio e Ponte Preta, vamos mostrar para vocês como os dois times mudaram muito do primeiro jogo do campeonato para esse de agora, desse sábado. Vamos começar pela Ponte. A Ponte, que começou o jogo num sistema, mais ou menos era um 4-4-2, uma linha de 4 zagueiros. Tinha o goleiro Kaique França, na lateral direita o Bernardo, o zagueiro Thiago Lopes, o Fabrício, e na lateral esquerda o Arthur, uma linha de 4 defensores. Depois uma segunda linha de 4 jogadores no meio campo, formada por Felipe Amaral, Wesley, Léo Natan e Matheus Anjos. Eram os jogadores de meio campo da equipe da Ponte Preta. E na frente o Fecim e o Danilo Gomes. Tu vê, a Ponte Preta então começou a partida com uma linha de 4 defensores, mais 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes. E eu me recordo, inclusive, desse posicionamento do time da Ponte Preta fazendo um setor defensivo com 2 linhas de 4, dificultando bastante o trabalho do time do Grêmio. E hoje, como é que está a Ponte Preta? Se a Ponte ainda está brigando para se escapar lá do Z4, também é importante a gente lembrar que a Ponte é mais um time que está com uma sequência de jogos invicta que o Grêmio vai enfrentar. A Ponte Preta não perde há 6 jogos. Nos últimos 6 jogos teve 4 empates e 2 vitórias. Além disso, a Ponte tem um dos artilheiros do campeonato, que é o Lucas, centroavante, que está com 9 gols ao lado do Diego Souza. Mas o que acontece? O que chama a atenção nessa última sequência da Ponte Preta? A Ponte não perdeu mais desde que mudou o esquema de 4 zagueiros, uma linha de 4 zagueiros, para um sistema de 3 zagueiros. Nesse segundo turno, além de uma mudança natural de esquema e de forma de jogar, de jogadores, a Ponte Preta também está se reforçando, né? E a Ponte Preta vai ter algumas estreias nesse jogo contra o Grêmio. O principal estreante deve ser o centroavante Leandro Barsi, que com a graça do bom Deus, o seu Luca, que é o artilheiro da equipe da Ponte Preta, não jogou naquele primeiro jogo e não deve jogar agora contra a gente de novo, né? É o principal jogador da equipe da Ponte Preta, é o artilheiro, é o cara que faz gols, né? O fazedor de gol deles. Não deve jogar, tá com uma lesão de novo, então quanto a isso o Grêmio pode ficar tranquilo. Mas a Ponte vai ter uma estreia, provavelmente vai ser a estreia do centroavante Leandro Barça, que já foi inscrito, está regularizado, deve ser titular da Ponte Preta nesse jogo contra o Grêmio. Fora isso, o time deve ser o mesmo que venceu o Náutico na última rodada. De novo, repito, num esquema de 3 zagueiros. E aí, para escalar a provável Ponte que deve jogar contra o Grêmio, eu vou dar aquele passinho aqui para o lado para chamar o nosso campinho e a gente vai poder mostrar aqui para vocês, além de falar, né? O goleiro continua sendo o Kaique França, o zagueiro pela direita deve ser o Douglas Mendes, o zagueiro mais pelo centro é o Fábio Sanches e o zagueiro pela esquerda é o que então era lateral, o Arthur. Depois uma linha de 4 jogadores pelo meio, Igor Formiga, Felipe Amaral,
Leonaldi e Jean Carlos, né? Igor Formiga é um ala lateral que joga pelo lado direito e o Jean Carlos é o cara que cuida da ala esquerda. Enquanto isso, o seu Felipe Amaral e o Leonaldi continuam no time, jogaram no jogo do primeiro turno, continuam no time, são os jogadores que trabalham mais pelo meio. E na frente, Fecim continua como titular do campo de ataque, o Nicolas, que joga pelo lado esquerdo, o Fecim joga mais pelo lado direito, e o Leandro Bárcia, que deve ser o centroavante. No jogo contra o Náutico, quem jogou foi o Da Silva, vocês vão lembrar da Silva, ex-jogador do Grêmio, não deve jogar, quem deve jogar é o Leandro Bárcia, recém-contratado. Outros jogadores que podem estrear, e aí eu vou mandar embora o campinho, vou voltar para o centro do vídeo para poder falar outros jogadores que também devem estar por estrear, estão à disposição pela Ponte Preta, que são o volante Richelli, vocês vão lembrar do volante Richelli, um jogador conhecido, já jogou pelo Sport há alguns anos, e o meia Elvis, que andou até no radar do Grêmio. Pelo menos estavam se dizendo que o Elvis podia acabar parando aqui no Grêmio. Não veio, acabou indo lá para a Ponte Preta. Ainda não estreou, já está à disposição, já está regularizado, mas ainda não jogou. Pode ser que jogue e entre durante a partida, nessa partida contra o Grêmio. Como vocês podem ver, o time da Ponte vem com 6 mudanças do time que jogou contra o Grêmio no primeiro turno para cá. São muitas mudanças, além da própria mudança de esquema. E sobre a mudança de esquema, eu vou dizer de novo, né, que a gente teve aquela dificuldade no encaixe da marcação num esquema com 3 zagueiros, justamente pela disposição de quem marca quem. No jogo contra o Cruzeiro, o que aconteceu? Os extremas do Cruzeiro, os atacantes de lado do Cruzeiro, que jogam naquela linha de 3 da frente, acabavam sendo marcados pelos nossos laterais. Com isso, a gente ficava com uma linha de defesa de 4 jogadores, mas os nossos extremas que acompanhavam os alas do Cruzeiro, recuavam demais para conseguir compor o sistema defensivo. E aí a gente ficava com um sistema completamente defensivo. Ficava um sistema muito defensivo. A gente acabou sendo praticamente encurralado pelo Cruzeiro. Tivemos muita dificuldade no encaixe, isso acabou sendo admitido depois pelo Roger, que se trabalhou, inclusive, para tentar melhor encaixar essas marcações do time do Grêmio. Por outro lado, no esquema de 3 zagueiros, com 4 jogadores pelo meio, o time do Grêmio pode se aproveitar, se souber escalar e souber fazer uma disposição tática e uma condição de jogo, uma iniciativa de jogo apropriada, pode empurrar o time da Ponte Preta para trás. Por quê? Porque na medida em que os nossos extremos empurrem os laterais, os alas do time adversário para trás, que eles já estão com uma linha de 3 zagueiros, esses 2 alas eles vão se transformar em 2 laterais e a Ponte Preta vai acabar fechando num sistema de 5 jogadores na defesa e vão ficar só 2 jogadores no meio campo. Vai ter meio campo sobrando para o Grêmio poder trabalhar a bola. E a gente vai poder ver isso de novo. Vou chegar aqui para o lado, vou trazer um campinho aqui para que a gente possa enxergar que tipo de mudança e que tipo de encaixe que a gente pode ter nesse jogo. E aí eu vou chamar para vocês de novo aqui o nosso campinho, só que dessa vez é um campinho um pouco diferente. A gente vai poder ver, inclusive, possíveis movimentações e encaixes da marcação do Grêmio diante desse esquema de 3 zagueiros e 4 jogadores do meio da equipe da Ponte Preta. Então, aqui a gente está, obviamente, considerando que o Lucas Leiva vai começar a partida. E por que a gente acha que o Lucas Leiva vai começar a partida? Porque, diante da pressão criada, né, a torcida está sendo convocada para comparecer no estádio, para comparecer na arena, para ver o Lucas Leiva. Né? Eu falei Lucas Silva, Lucas Leiva, mas enfim, é Lucas Leiva. Para ver o Lucas Leiva. O pessoal vai lotar a arena para ver o Lucas Leiva. Então, se o Roger deve certamente estar pensando nisso, se o Roger não colocar o Lucas Leiva desde o começo, a pressão em cima de quem jogar no lugar dele vai ser um absurdo. Quem vai ser o possível candidato a deixar o time? Eu acho que é o Campas. Até pela péssima partida, péssima atuação que ele teve no último jogo agora contra o Brusque. Uma atuação bem ruim. Apesar do Roger ter feito alguns elogios, a gente sabe, né, que a gente não vai falar mal do jogador perante todos os jornalistas e daí ficar postado na internet que o Roger falou mal do seu jogador. É uma atuação numa partida. Então isso é protocolar. Né? Não vamos criar caso em cima disso. Mas a tendência é que o Lucas entre no time e saia o Campas. E aí vocês vão poder ver agora no nosso campinho como que o time do Grêmio pode encaixar essa marcação nesse sistema com 3 zagueiros do time da Ponte. Pode ser assim, como pode ser de outro jeito, mas a gente está projetando algo parecido com o que a gente vai ver aqui. Então, a gente agora vai ver
que o Grêmio, né, disposto uma linha de 4 zagueiros, né, os 2 zagueiros mais os laterais, os nossos laterais marcando os extremas do time da Ponte Preta. Né, os extremos jogadores à frente. Por outro lado, no nosso meio-campo nós vamos ter o encaixe dos 2 volantes, dos nossos volantes que se jogarem em linha, vão ser o Vijaçante de um lado e o Lucas Leiva do outro, com o Bitelo podendo ter um campo inteiro para se movimentar, para tentar criar essas jogadas e armar, trazer essa aproximação fazer a transição ofensiva, né, do nosso setor de defesa para o campo de ataque. E os nossos extremas vão bater de frente com os alas do time da Ponte Preta. E aí é que está a grande questão que pode nos beneficiar no setor ofensivo. Por quê? O Bitelo, tendo essa grande faixa para poder se movimentar, ele vai poder também, inclusive, ajudar na marcação pelo lado esquerdo, já que ele costuma cair bastante pelo lado esquerdo, e poder até mesmo liberar o Ferreira para fazer a jogada de ponta. Né? Então os dois podem fazer uma triangulação, poder trabalhar, inclusive com o Nicolas, que vai poder fazer as jogadas que normalmente ele faz pelo lado esquerdo, que pode nos criar muitos espaços, especialmente para o Bitelo, como a gente pode ver aqui, o grande espaço que ele vai ter, provocando inclusive um certo desencaixe da marcação, que a Ponte Preta vai ter os 3 zagueiros, né? Um deles vai ter que sair para tentar encaixar essa marcação e vai nos criar espaços e oportunidades. Por outro lado, o Grêmio pode também encaixar bem melhor a sua marcação no seu setor de defesa. E a gente avança um pouquinho a movimentação do nosso quadro. Vocês vão ver que se o Grêmio se fechar atrás para poder marcar e sair nas jogadas em velocidade, olha como fica encaixadinha essa marcação. A nossa linha de 4 defensores, os nossos jogadores de meio, né, encaixadinhos, com o Bitelo livre para poder se movimentar e cobrir qualquer um dos lados ou até fazer a jogada de contra-ataque para poder criar essa jogada para os nossos extremas que normalmente saem em velocidade. E aí os nossos extremas acompanhando a marcação dos 2 alas. Vai fazer com que quem tem que sair para o jogo, quem tem que fazer a construção da jogada, com o time bem encaixadinho, são os 2 zagueiros, ou os 3 zagueiros. Algum dos 3 zagueiros vai ter que descolar lá de trás para tentar armar. E aí vai ser balão, e o Grêmio vai poder pegar essa bola de frente e sair para o contra-ataque. E aí eu vou mandar embora o campinho, volto para o centro do vídeo para a gente continuar falando sobre o nosso jogo. Se o time do Grêmio jogou com um esquema e uma escalação diferente lá naquele primeiro jogo, agora nós estamos muito melhores. Mas o time do Grêmio até não mudou tanto em termos de nomes de escalação. Por quê? A gente vai ver, por exemplo, que o Breno estava no gol naquele jogo, o nosso lateral direito era o Rodrigues, a nossa zaga era o Pedro Jeromel e o Bruno Alves, e na esquerda, o nosso lateral esquerdo era o Diogo Barbosa. Se eu não me engano, o Nicolas estava lesionado. E aí no meio campo a gente formava com o nosso tripé, né, o famoso tripé de volantes, que na época era o Lucas Silva, jogando mais pela direita, o Vijaçante pelo meio e o Bitelo pela esquerda. Né? E na frente nós tínhamos o Ferreira, estava ainda naquele processo de se reconhecer que ele estava com uma lesão, né, que até ficou muito tempo fora depois. Os primeiros jogos o Ferreira estava sentindo aquela lesão ainda, antes da cirurgia. No ataque era o Ferreira pela esquerda, o Elias Manuel foi o nosso centroavante, e o Diego Souza não estava em condições naquele jogo, e o Campas era o nosso o jogador na frente pelo lado direito. Então a gente estava jogando um esquema de 4-3-3, um pouco diferente do que a gente está hoje. A gente vem jogando um sistema de 4-2-3-1, que deve ser o esquema que o Grêmio deve repetir para essa partida, com a diferença da movimentação e posicionamento do Bitelo, que se jogar o esquema com os 3 volantes, né, esse Bitelo vai ter uma movimentação um pouco diferente do que teve naquele jogo do primeiro turno. Esse deve ser o time do Grêmio. E aí a gente pode ver como as duas equipes mudaram de lá para cá e como o Grêmio evoluiu nesses últimos jogos em especial. Apesar do Grêmio ter feito um jogo completamente fora do normal, do que a gente vinha assistindo, o Grêmio evoluir contra o Brusque, o Grêmio não jogou bem, mas a tendência aqui em casa, a própria postura seja diferente, e agora com um certo tempo, um pouco melhor aí de recuperação física, os jogadores certamente vão entrar mordendo, a torcida vai entrar mordendo, a torcida vai entrar com tudo nessa partida e vai ser o 12º jogador. Com certeza vai ser muito importante, a arena vai estar lotada, a previsão é de mais de 40 mil pessoas, não tenho a menor dúvida que o ambiente vai ser fantástico e o Grêmio vai passar o carro por cima da Ponte Preta. Não sei quanto vai ser o placar, acho que o Grêmio tem tudo para ganhar, tem tudo para mudar completamente
a sua cara e o ambiente a seu favor a partir dessa partida, com a estreia dos reforços, especialmente do Lucas Leiva. E é isso que eu tinha para dizer para vocês, gurizada. Espero que vocês entrem aqui embaixo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativarem o sininho e comentarem o que vocês acharam desse nosso conteúdo. Aproveita e já diz aí, será que a gente vai buscar o Cruzeiro? Será que o Grêmio vai conseguir dar aquela virada de chave e escapar agora? Vamos buscar o Cruzeiro? Vamos ser campeão da Série B? Será? Deixa teu comentário aí e eu espero que a gente ganhe a partida contra a Ponte. Valeu, gurizada, um grande abraço e fui!